Dois jovens, uma garota apaixonada, um bebê vindo a caminho e uma família super amorosa de um lado. A história de hoje é da Kelsey Shelley. Cê está estranha, com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Se você é estranha ou estranho e você gosta desse tipo de conteúdo, então sejam muito bem-vindos aqui ao seu lugar. Não esqueça também de divulgar esse tipo de conteúdo com pessoas que você conhece e que sabe que gostam também. Bom, o caso de hoje é um caso de uma jovem muito bonita, jovem, que tinha a vida inteira pela frente, né? As histórias parecem que elas se repetem, só que o nome e sobrenome de cada uma é único, a família é única, enfim, cada vida é única, né? Então a história de hoje é da Kelsey Shelley, vem comigo. Kelsey Jean Shelley nasceu dia 18 de fevereiro de 1991. Ela era tida como uma pessoa muito alegre, muito gentil, muito bondosa. Ela gostava de fazer as pessoas rirem. Ela gostava de animar, então, o local de trabalho dela, onde ela estava, era animação garantida. Os pais dela se divorciaram quando ela era criança ainda, em 2002. Só que mesmo assim, ela continuou tendo contato com o pai e com a mãe. Principalmente, ela ficou muito mais apegada à mãe, a Laura. Kelsey tinha um irmão mais velho chamado Colby. E ela é tão apegada ao Colby que, assim, a diferença de idade deles era pouca e eles conheciam os mesmos amigos, frequentavam o mesmo grupo, então eles estavam sempre muito perto também. Em 2011, ela se formou no ensino médio e ela se matriculou num colégio onde ela começou a estudar psicologia e ela conheceu um rapaz chamado Dante Isaiah Lucas. Ele era um jogador de basquete lá da faculdade e assim, as pessoas estavam de olho nele, parecia assim que ele ia ter um sucesso garantido no esporte. Eles começaram a namorar, só que assim, era um namoro de vai e vem, e parecia que era um namoro mais da parte dela do que da parte dele. Ela falava muito do namorado pra mãe e algumas vezes a mãe foi assistir alguns jogos dele, só que ele só acenava de longe, sabe? Eles nunca foram apresentados como namorados, então a mãe realmente, oficialmente, nunca conheceu o Dante. Depois de alguns anos, a Kelsey, ela foi pra Califórnia, ela foi iniciar a universidade e o Dante, ele também foi pra faculdade, só que pra faculdade de Kansas, onde ele iria continuar jogando basquete lá e o sonho dele mesmo era se transformar num jogador profissional de basquete. Então, 6 meses depois que ela estava na Califórnia, ela não estava curtindo a faculdade e ela resolveu trancar, sair. Ela avisou o pai foi buscá-la e ela voltou a morar no Colorado. Então ela começou a trabalhar numa loja de decoração e nessa loja ela fez grandes amizades e ela adorava trabalhar nessa loja, ela era muito alegre, os clientes gostavam dela, ela gostava de tratar com o público e estava indo tudo muito bem. Ela morava sozinha, estava independente, tinha o dinheiro para pagar o próprio aluguel, o próprio carro, enfim, a vida estava legal. Nisso, algum tempo depois, também saiu da faculdade o Dante. E aí o Dante, ele foi morar numa cidade chamada Pueblo, ficava a 3 horas mais ou menos de distância da cidade onde ela morava, e ele foi morar com a avó dele. Parecia que a carreira de jogador de basquete não iria dar certo. Bom, então Kelsey e Dante, eles tinham 21 anos de idade, eles estavam num relacionamento de vai e volta, basicamente eles não namoravam, só que de vez em quando eles se viam, e foi em um desses encontros que Kelsey desconfiou que estava grávida. Então ela chegou até falar para a mãe, falar para as amigas e falar para o próprio Dante. O Dante não estava feliz, na verdade ele tinha extremos de humor, normalmente ele estava bem chateado com essa gravidez, de vez em quando ele parecia ter entendido, só que depois ele voltava atrás. Então, dia 4 de fevereiro de 2013, ela tinha uma consulta com o médico às 10 horas da manhã, e aí nessa consulta foi confirmado realmente que ela estava grávida. Ela fez até um ultrassom do bebê, ela estava de 8 semanas de gestação, e pelo que falaram para ela, seria uma menininha. O nome da bebê seria Kadri. Ela estava muito feliz. Então, ela ligou para a mãe, falou para a mãe que sim, ela estava grávida, a mãe deu maior apoio, porque um bebezinho alegre
alegra a família, né? Depois ela ligou pro pai, também falou pro pai. O pai primeiro teve aquele choque, só que logo em seguida apoiou, falou que precisando, a família estava lá, a família isso, a família ia ajudar. Ela mandou a foto, né, da ultrassonografia dela pros dois e também mandou a foto do ultrassom do bebê para o Dante. Então no dia seguinte, dia 5 de fevereiro de 2013, ela e a amiga teriam que abrir a loja às 7 horas da manhã. Só que ela não apareceu. Ela não apareceu no dia seguinte, nem no outro dia. Os amigos, a família tentaram ligar desesperadamente para ela, mandar mensagens, só que ela não respondeu. A mãe dela, claro, preocupada, também resolveu ir lá no apartamento dela. Ela tinha a chave do apartamento, o apartamento estava em ordem, não tinha nada fora do lugar, só que estava desaparecida a Kelsey e o carro dela. Imediatamente, percebendo essa falta, no mesmo dia, né, do desaparecimento, ela avisou a polícia então começou a procurar, e a própria mãe falou, né, do Dante, saber se o Dante sabia de alguma coisa, mandou mensagem para ele falou assim, não sei de nada. A gente até se viu de madrugada, por volta de 3, 4 horas da manhã, só que depois ela foi embora e não ouvi mais falar dela. Qualquer coisa eu te aviso. Mais tarde, ele telefonou para Laura e disse que ela tinha entrado em contato com ele, que ela tinha perdido o chip, perdido o celular, uma coisa assim, só que ela resolveu ir para Califórnia para rever os amigos. Meio estranho, né? Só que poderia ser, porque a mãe disse que ela amava a Califórnia. Então, de repente, ela quis ir lá para, né, falar da gravidez, sei lá, essas coisas que a gente começa a pensar que pode ser para não pensar no pior. Bom, o detetive do caso, ele disse que assim, ele conversou com tantas pessoas, com tantos amigos, com tantas pessoas da família da Kelsey, que ele sente que ele conheceu a Kelsey pessoalmente. Isso é comum, né? A gente vê alguns casos como os detetives, eles se aproximam muito da família das vítimas e eles emergem no mundo das próprias vítimas também, então eles acabam criando um sentimento, né, por todo aquele universo, o que de certa forma é bom, porque eles colocam emoção naquilo lá e fazem o possível para descobrir, né, o que aconteceu com as vítimas. Esse caso é uma demonstração disso. Então, o que descobriram, né? Ele descobriu que logo que os pais se separaram, logo na adolescência dela, a Kelsey, ela foi diagnosticada com depressão, então ela começou a tomar antidepressivos. Teve um fim de semana que a mãe dela foi viajar para outra cidade. Quando ela chegou, ela viu que a filha tinha tomado todos os antidepressivos e ela estava caindo no chão, tendo uma overdose, ela estava convulsionando. Ela levou para o hospital e deu sim para salvar a Kelsey, mas ela disse assim que ela ficou super mal por ter ido viajar e ter deixado a filha. Alguns anos depois, na faculdade, a Kelsey também ela teve uma crise de depressão muito forte e ela acabou também tomando medicamentos, atentando contra a própria vida. Que ela falou para uma amiga, né? Então foram pro hospital, então conseguiram salvá-la também. E o que ela disse para a amiga é que ela sentia que ela não estava aguentando mais. Então o detetive pensou: será que a gravidez ter dado um resultado positivo não foi algo assim que mexeu muito com ela, que deixou ela pesada e que de repente ela tentou contra a própria vida, porque ela já tinha tentado 2 outras vezes em momentos de desespero. Só que a mãe falou que não, que ela amava muito, já estava gostando dessa gravidez, que ela estava amando aquele bebê, que ela nunca faria nada contra o bebê. Aparentemente eles receberam uma ligação de alguém falando que viu a Kelsey na Califórnia, então eles foram para Califórnia, os policiais de lá também tentaram encontrar, só que todas as pessoas lá que eles perguntaram, ninguém tinha visto a Kelsey, então passaram depois a acreditar que era uma informação falsa. Ela avisou a colega de trabalho dela que o pai dela a tratou com violência. Então teve um dia que ela não foi trabalhar. Quando ela foi trabalhar no outro dia, ela estava com o pescoço machucado e ela disse que foi o pai que acabou batendo nela. Então é claro que os detetives interrogaram o pai dela e o pai dela disse que teve sim um dia que ele teve uma briga com ela, só que não foi uma briga física. Disse que estava todo mundo em família reunido no restaurante e ele disse que a filha estava muito rabugenta e aí do nada ela foi e deu um empurrão no pai. E aí ele chegou lá e segurou o pulso dela assim um pouco mais forte, só que só. Ele disse que outra violência fora isso não houve. Então é claro que ele se sentiu mal dos detetives estarem desconfiando dele. Então ele achou bom, né? Se for dessa forma que eles vão entrevistar todos os suspeitos, pra mim está ótimo. Então é assim, se não foi ele que fez aquela agressão com a Kelsey, como ela tinha falado, quem será que foi, né?
Aí os policiais descobriram o carro dela estacionado no Walmart. Só que não era o Walmart ali perto de onde ela morava, era um Walmart que estava pelo menos 3 horas de onde ela morava, né? Não tinha razão, né? Ela saiu do trabalho quase 10 horas da noite e meia hora ela estaria na casa dela. O que ela foi fazer 3 horas numa outra cidade chamada Pueblo? O que acionou ali o sinal de alerta é que quem mora em Pueblo era o ex-namorado, o Dante. Então eles viram através das câmeras que o carro da Kelsey chegou lá no estacionamento, só que quem estava dirigindo era um homem. Não dava para saber nitidamente quem era, só que eles desconfiavam que era o Dante. Esse homem saiu do estacionamento, ele foi pego em outra câmera e aí ele foi pego entrando em um carro que aparentemente é o carro da mãe dele. Havia uma pessoa dirigindo esse carro. No outro dia, no dia seguinte, ele é visto novamente chegando. Então ele chega, ele está com o chaveiro dela, então ele desbloqueia o carro e sai dirigindo e vai embora. Onde será que foi parar esse carro, né? 8 dias depois do carro dela ter saído lá do estacionamento do Walmart, o carro é finalmente localizado no estacionamento de um hospital. O pessoal pensou, será que a Kelsey tá lá no hospital? Eles viram que o carro dela realmente estava lá. Eles entraram, viram a ficha, examinaram tudo, só que não tinha sinal da Kelsey. Ela nem tinha dado entrada no hospital. A mãe, claro, ficou desesperada, né? Porque será que a Kelsey, de repente, não estava no porta-malas? Que é algo que parece comum, né? Nessas pesquisas que eu vejo, sempre quando é encontrado um carro, a polícia ou os parentes, eles ficam pensando, puxa, será que não tá no porta-malas? Então tem aquele alívio quando não é encontrado. Nesse caso, ela não estava no porta-malas. Então os policiais, eles começaram a ter acesso, né, liberaram para eles rastrearem o celular da Kelsey. Então eles conseguiram localizar um lugar onde o celular dela esteve às 11 horas da manhã no dia 5 de fevereiro. E quando eles foram verificar onde era num banco. Aí eles foram até lá e eles viram através das câmeras que quem estava 11 horas lá sacando o dinheiro com o cartão dela era o Dante, e ele também estava com o carro dela. Então isso foi o motivo para prenderem o Dante. Só que aí no interrogatório ele disse o seguinte, que ele tinha a senha da Kelsey, ela autorizou ele a usar o cartão, autorizou ele a usar o carro, como ele já fez tantas outras vezes que ela tinha autorizado. Então os detetives perguntaram onde estava a Kelsey, se ele tinha visto, e aí algumas coisas foram mudando, né? Ele disse que tinha visto sim a Kelsey por volta de 3 ou 4 horas da manhã, falou que eles conversaram, que eles foram até perto da casa da avó dele, conversaram e ela foi embora. Depois ele disse o seguinte, que eles foram até o Walmart, só que aí de lá eles foram embora, e aí finalmente depois ele disse que eles foram até o Walmart, só que ela começou a sentir muita dor, e aí eles foram pro hospital, eles entraram no hospital. Quer dizer, ela entrou sozinha, ele ficou lá fora, ela foi atendida e quando ela saiu de lá, ela disse que tinha perdido o bebê. Era óbvio que era mentira, porque eles tinham visto no vídeo de vigilância que ele estava sozinho no Walmart e que em momento nenhum a Kelsey deu entrada no hospital, né? Então, assim, era tudo mentira. Só que assim, infelizmente eles não tinham provas de nada, não tinha um corpo, não tinha cena do crime. O fato dele ter usado realmente o cartão e o carro não quer dizer nada, porque ele já tinha feito isso várias outras vezes que ela tinha deixado. Bom, depois disso que deu uma esfriada no caso, a família dela, a Laura e o pai, eles contrataram detetives particular. Ela disse que perdeu milhares de dólares tentando procurar a filha, ninguém achou. E óbvio que ela não se arrepende disso, porque o que ela mais quer é ver a filha. Os meses foram passando, foram se transformando em anos. Ela desapareceu em 2013, agora a gente tá em 2016. Há uma mudança ali, né? Entra um outro detetive pro caso e ele começa a investigar e a verificar relatórios e a conversar com mais pessoas. E aí ele descobriu uma coisa bem interessante. A Kelsey tinha comentado para uma amiga que ela estava brigando com o Dante e aí a briga foi esquentando até que o Dante empurrou ela e ela caiu feio. Então
foi o primeiro alerta ali de agressão doméstica que teve no caso. E aí esse detetive ele resolveu pesquisar sobre a época do momento que a Kelsey disse que o pai agrediu ela. E ele viu que o pai, naquela data, ele estava viajando, ele estava muito longe, a pelo menos 3 horas de distância, então ele não poderia ter feito aquilo com a Kelsey. Só que naquela mesma época que isso aconteceu com a Kelsey, quem estava ali na região, quem tinha se encontrado com ela naqueles dias próximos, era o Dante. Então era mais provável que o Dante tenha feito isso com ela, e ela ficou com vergonha ou quis proteger o namorado, né, para as amigas e tal, e acabou falando que foi o pai. E além de tudo, né, ela nunca abriu um boletim de ocorrência. Fora isso, o detetive recebeu um telefonema de uma mulher que diz ser ex-namorada do Dante, só que assim, namorada mais atual, né? Depois que a Kelsey tinha desaparecido. E ela disse o seguinte, que conforme ela estava namorando o Dante, e era o aniversário do desaparecimento dela, o aniversário dela mesmo, ela fazia aniversário bem perto da data que ela desapareceu. Era uma época que o Dante ficava super arrasado, ele bebia demais, ele se acabava demais. E foi aí nesse momento, em um desses dias, que ele admitiu para essa namorada que ele sim era o homem que estava lá no Walmart levando o carro dela e buscando o carro dela. E aí nesse meio tempo, os detetives eles estavam com o celular do Dante desde aquela época, né, desde 3 anos, e eles conseguiram um mandado para verificar as mensagens. Eles não conseguiram ver mensagens antigas, só que as mensagens do dia do desaparecimento eles conseguiram ver. Então eles viram quando ela mandou para ele a ultrassom e ele meio que foi ríspido, disse que não queria ter visto aquilo. E aí ele fica insistindo, inclusive antes dela ir até a consulta, um dia antes, ele insiste para que ela vá até Pueblo, só que ela fala que não pode ir, até que no dia então que ela desaparece, ele convence ela a ir, dizendo que ele tem uma surpresa para ela, que tem uma coisa muito importante para dizer para ela. Se a pessoa quer se enganar, imagina o quê? Poxa, ele vai me pedir em casamento, né? Então, foi isso que ela deve ter imaginado e ela acabou indo. Então, é possível ver quando ela tá avisando que está chegando na cidade, quando eles combinam de se encontrar perto da casa da avó dele. Então, ela fala, ó, já tô aqui há mais de 1 hora te esperando, você não vai aparecer e tal. E foi isso que acontece. Horas depois do desaparecimento dela, ele manda a mensagem para ela de madrugada, ai, onde você tá? Oi, a gente não se encontrou. Só que os policiais acreditam que ele tenha feito isso para despistar, né, para dar um próprio álibi para ele. Então nessa época os policiais conseguiram colocar uma escuta no celular do Dante, rastrear, né, as ligações dele, e o próprio Dante já estava desconfiado que a polícia estava chegando cada vez mais perto, porque eles estavam entrevistando pessoas mais perto dele, e aí ele falou para um amigo, puxa, eu vou fugir. Então os policiais conseguiram prender o Dante quando ele estava no aeroporto, já para entrar no avião. Então ele foi preso, ele foi levado para interrogatório, e depois de um dia de interrogatório, ele confessou que era ele sim que estava dirigindo o carro da Kelsey no Walmart e no hospital. Só que ele não confessou nenhum assassinato. Porém, já era o suficiente com isso para a polícia mantê-lo preso e levá-lo a julgamento pelo desaparecimento e pela morte da Kelsey. Então, o julgamento aconteceu em março de 2021. A promotoria ela deixa bem claro que as antenas de celular elas conseguem rastrear o celular dos dois, do Dante e da Kelsey, sempre ao mesmo tempo. E que em nenhum momento esse celular da Kelsey, nem o celular dele, né, está perto de onde é o hospital. Então ela realmente não esteve ali no hospital. Depois de um dia do desaparecimento dela, por volta de 7 horas da noite, o celular dela aparentemente é desligado. Os promotores chamaram a mãe do Dante e a avó dele para depor. Passaram uma fita de quando entrevistaram a avó, isso em 2013. Bom, a avó disse que naquela madrugada, por volta de 3, 4 horas da manhã, do desaparecimento da Kelsey, ela foi até a garagem e quem estava lá? O neto, o Dante. Ela perguntou o que ele estava fazendo lá, ele disse que estava procurando uma coisa, mas só que estava tudo bem. Fora isso, a mãe foi pro tribunal e depois que tinha visto o carro da Kelsey ali na rua deles, né, que eles moravam. Não tinha visto a Kelsey, só que o carro sim. E a defesa, gente, não chamou ninguém como testemunha, porque eles falaram o seguinte, que se não há corpo, não há motivos para julgar um assassinato, né? Ele não fez nada, enfim. Então, resolveram não chamar ninguém. E
Eles mostraram mensagens do Dante mandando pra ela, todo preocupado. Ai, cadê você? A gente não viu, a gente não se encontrou. Só que os promotores deixaram bem claro que ele estava manipulando isso, já querendo mostrar como se fosse um álibi, né? Tipo, ai, a gente não se encontrou, olha só que coisa. Bom, então o julgamento demorou 2 semanas e demorou somente 2 horas pro júri chegar a um veredicto. E eles consideraram o Dante culpado do desaparecimento e da morte da Kelsey. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. O corpo da Kelsey até hoje não foi encontrado. Na época que ela desapareceu, a casa da avó dele estava em reforma. Então, em 2019, uma equipe foi até a casa dela, escavou ali a região, o local, só que não encontrou nada. A mãe dela diz que sente um alívio que ele está preso e que sabe que ele nunca vai mais machucar ninguém, só que também tem aquela amargura, né, de nunca ter encontrado a filha para poder enterrá-la e dar um adeus digno, nem a ela, nem a netinha dela. Bom, então esse é o caso de hoje, mas um caso muito triste, né, onde infelizmente uma jovem, ela se apaixonou por um cara que não estava nem aí para ela, só que mesmo assim ela ia continuar em frente, ela tinha uma família que a apoiava. Infelizmente ele não deixou ela continuar a vida e tirou a vida da própria filha também. A gente se vê num próximo caso.